Bom, pessoal, então a partir da aula de hoje, nós vamos começar a ter uma introdução aí ao paradigma de orientação a objeto, orientação a objetos, tá? Esse é um conceito que não é um conceito novo, é um conceito que permeia hoje em dia boa parte de todas as tecnologias de desenvolvimento, tá? A maioria das linguagens comerciais utilizadas comercialmente, de alguma forma implementam o conceito, umas mais, outras menos, tá? Mas nem sempre foi assim, né? O que acontece? A orientação a objeto, a ideia dela começa aí na década de 70 do século 20. O conceito desse princípio, desse paradigma, que é o chamado, é o modelo, desenvolvimento, programação orientada a objetos, tá? A ideia é o seguinte, nós interagimos o tempo todo com objetos, né? Nós construímos coisas baseadas em objetos. Por que a gente também não poderia desenvolver, ou programar, ou codificar orientado a objeto, tá? No entanto, isso não foi assim de uma hora para outra que surgiu e tomou conta aí das tecnologias de desenvolvimento utilizadas, como é hoje em dia, quase que a totalidade de todas as tecnologias de desenvolvimento, as linguagens, etc., trabalham com o conceito de orientação a objeto, né? Bom, basicamente assim, quando a orientação a objeto ela surge em cima de um modelo que já era um modelo consolidado, que era um modelo de programação procedural, né? Antes você tinha um modelo monolítico. O que era um modelo monolítico? Eu não tinha o conceito de procedimentos, funções, etc., né? Os subprocedimentos, como eles chamavam naquela época. Então o meu código e a lógica do código era um monólogo, era um monolito, tá? Ou seja, começava e ia embora. Depois surgiu alguns desvios, como GoTo e GoSub, em linguagens como Basic e outras variantes do Basic, onde eu poderia, por alguma forma, desviar a linha de desenvolvimento, a linha de execução do código para outras subpartes do código, mas ainda não era ainda o conceito mesmo de procedimento, tá? Ou de funções, com parâmetros, passagem de parâmetros, etc. Então os códigos acabavam virando os verdadeiros monolíticos mesmo, gigantescos, difíceis de se trabalhar, complexos para poder se debugar. Imagine uma variável que você surge lá na linha, que você declara lá na linha 1000, na linha 15.000 do seu código, essa variável ainda está lá, e aí você já não sabe se você quiser fazer um trace para poder ver o que estava acontecendo com essa variável, quem estava alterando a variável, como, o valor dela, era muito complicado. Depois surgiu o modelo procedural, que é um modelo que perdurou durante, até de certa forma ainda perdura hoje para soluções bem antigas, que é onde surge a questão dos procedimentos, né? Que era o Visual Basic, o C, né? Linguagens como C, por exemplo, são linguagens procedurais, onde você vai e constrói um conjunto de funções, um conjunto de procedimentos, e você tem um código mais estruturado. E aí, dentro desse cenário, a orientação a objeto surge, né, como sendo mais um avanço dentro desses paradigmas já utilizados aí fortemente. Mas o que mais impediu a questão do avanço da orientação a objeto nesse início, primeiro foi a resistência dos desenvolvedores em geral, por ser um conceito ainda em desenvolvimento, para a aplicação dos conceitos de orientação a objeto. Era necessário que o compilador acabasse gerando muito código extra, né, injetasse código extra, código executável extra, o que também, comparado com o executável gerado por uma linguagem não orientada a objeto, era um executável que era maior em termos de tamanho e em várias situações tinha uma performance ruim comparado com um executável feito numa tecnologia não orientada a objeto. Com o avanço aí do poder computacional, dos compiladores, das técnicas, etc., esse gap acabou deixando de existir,
E hoje a orientação a objeto permeia toda a área de desenvolvimento, tá? Bom, como é que isso surge então? Em 67, o Simula ele acaba introduzindo aí os primeiros conceitos de orientação a objeto. 72 surge a primeira linguagem orientada a objeto, que é o Smalltalk, tá? Em 1980 surge uma linguagem que é o C++. Por que tem um mais? Porque inicialmente o C++ era um C com extensões, né? Aqui que seriam essas extensões? Seriam bibliotecas extras para dar o suporte básico à orientação a objeto. Por isso que surge o mais depois do C, tá? Depois o C, o C++, ele evolui e esse mais deixa de ser apenas extensões. Então passa a ter uma linguagem orientada a objetos, tá? Que é o C++. Inclusive compilador também, que é o GCC, por exemplo, é um compilador que vocês utilizaram lá em TP1 e TP2, tá? Que é um compilador de C++. No entanto, vocês não desenvolveram nenhum código, nenhuma técnica, nada baseado em C++, como construindo classes, etc. Tá? Então, se ele tem essa característica, C++ ele tem essa característica que lhe permite você desenvolver soluções híbridas. Então, por exemplo, eu posso codificar minha vida inteira lá utilizando um compilador C++, mas fazer todos os meus sistemas procedurais, coisa que não acontece no Java, tá? Nem no C Sharp, por exemplo. 83 a linguagem militar ADA, que é uma linguagem de uso dos militares norte-americanos para soluções embarcadas deles, tá, em geral, e sistemas deles. O exército americano ele acaba sendo, nessa fase aí nas décadas de 70, 80 e até meados da década de 90, um grande fomentador de novas tecnologias, tá, na área de TI. A própria internet surge de um conceito chamado ARPANET, que era uma rede militar americana. O avanço das linguagens e compiladores também é muito fortemente patrocinado pelo exército americano, pelas necessidades evolutivas deles. Então, nessas décadas aí, década de 70, década de 80 e aí meados da década de 90, o exército americano ele foi um grande fomentador aí de avanços tecnológicos nas áreas de TI. Depois da década de 90 em diante, com o boom da internet, aí as empresas de tecnologia acabam dominando aí essa área aí de avanços tecnológicos, tá? Eiffel também começa a trazer em 84. São linguagens ADA, Eiffel, são linguagens praticamente mortas hoje em dia. MUMPs, essas linguagens, mas que tiveram Lisp nessa época, Fortran eram muito utilizadas, tá? Fortran principalmente no meio acadêmico. Eu quando fiz a minha graduação, eu peguei justamente a migração do Fortran para o Java. E aí ainda tinha muita gente que fazia muita coisa em Fortran, né, e muita gente nova entrando no meio acadêmico, trazendo o Java como tecnologia, o Java e o C++ como tecnologia para desenvolvimento, tá? Na área acadêmica. Alguém me chamando aqui. Isso aí. Tá? Lembra muito a ARPA, Kevin. 86 surge o Object Pascal. O Pascal já existia, gente, há mais de uma década. E aí surge o Object Pascal, que era o Pascal suportando orientação a objeto. E em 95, de fato, a orientação a objeto começa a ter, assim, cair no gosto popular, né, grosso modo. Que quando surge o Java, né, já discutimos um pouquinho aí, já abordamos a história do Java, como surgiu o Java, como se popularizou o Java. E o Java é uma linguagem 100% orientada a objeto. Com a popularização do Java, a orientação a objeto vem a rebote, né? Então todo mundo começa a procurar o que era orientação a objeto, que paradigma era esse, e com isso começa a surgir várias linguagens trazendo o conceito de agregação a objeto, né? Então o Object Pascal, que aqui no Brasil fez muito sucesso e ainda faz sucesso de certa forma embarcado dentro do Delphi, né? Que é uma tecnologia de desenvolvimento muito utilizada hoje comercialmente, ainda é muito utilizada. O Delphi, assim, no Brasil fez um sucesso absurdo, muito maior do que nos Estados Unidos e na Europa.
A minha tese de mestrado mesmo foi escrita em Delphi, a solução. E o Delphi utiliza o Object Pascal como linguagem básica dele, né? Então o Delphi, aqui no Brasil, ele ainda é uma tecnologia muito utilizada aí, principalmente nessas soluções comerciais, frente de lojas, RPs mais básicos aí, tá? Bom, o modelo de orientação a objeto tem como base a construção de programas baseados em algo muito simples que são os nossos objetos, né? Então a ideia era, eu vou pegar um problema, eu vou componentizar a solução desse problema, dividir em componentes, que vão ser os meus objetos. Eu vou definir a forma como esses objetos vão trocar informação entre si, que são as interfaces, né? Depois a gente vai entender como é que os objetos trocam informação entre si. E vou colocar esses caras para trabalhar de forma que eles possam resolver o problema ou implementar o meu sistema, tá? Esse é um conceito que vai permear muito aí a partir dessa fase aí, final da década de 90 e diante. Toda a parte de análise, de análise, e aí surge a questão de análise orientada a objeto, né? Você tem a programação orientada a objeto, que é o POO, e você tem a análise orientada a objeto, que é o AOO. Um dos problemas que quando surgiu a orientação a objeto é que você não fazia análise dos sistemas orientados a objeto. Então existia um gap semântico muito grande, ou seja, eu fazia toda aquela análise estruturada da época, baseada aí em DFDs, etc. E ia codificar em objetos. Então existia um gap semântico muito grande. Daí surge a análise orientada a objeto, daí surgem os padrões de desenvolvimento, os design partners, conceitos de coesão, abstração, acoplamento, coisas assim que a gente vai ver brevemente aqui, que caso um dia vocês queiram se aprofundar, isso vale a pena vocês se aprofundarem aí dentro dessa área de orientação a objeto, principalmente quem está indo para o mercado de TI, né? Apesar de a turma ser uma turma de engenheiros, hoje o mercado de TI de Vitória, Espírito Santo, ele acaba absorvendo muitos engenheiros também, tá? Dentro da área de desenvolvimento. Então, caso vocês tenham a oportunidade de ingressar aí numa empresa de TI, esses conceitos são muito importantes, tá? Que vocês dominem bem esses conceitos aí no futuro aí, tá? Então, como é que funciona esse conceito de objeto, pessoal, assim, a grosso modo? Vamos imaginar que nós queremos construir um programa que controle uma biblioteca, tá? Qual que seria, então, o objeto mais básico que eu vou ter? Livros. Eles vão compor a biblioteca, tá? E um livro, ele tem um conjunto de características. Essas características definem esse livro e descrevem o livro. Características ou atributos, propriedades, como a gente vai ver depois. Como o título, os autores, a editora, o ano de edição, a categoria do livro. Então, ou seja, eu tenho esse conjunto de coisas que definem esse objeto chamado livro, tá? Essa visão representativa de um modelo de objeto se chama classe. Então, qual é a relação de classe com objeto, tá? Uma classe nada mais é do que um modelo, uma descrição, um projeto, tá? Se a gente estiver falando de engenharia, seria uma planta, né? Seria um projeto de algo que vai ser construído, que vai ser feito, tá? Então, eu associo muito, faço uma associação rápida, muitas das vezes, de uma classe para uma planta de uma casa. Eu ter o projeto da casa, a planta da casa, projeto hidráulico, elétrico, estrutural, seja o que for, não significa que eu tenho a casa. Para isso eu preciso construir a casa. E o objeto é essa casa construída. E aqui, dentro de orientação a objeto, nós chamamos isso de instância. Quando eu pego a classe e a instancio, ou seja, crio uma instância daquela classe, eu tenho um objeto. O que é uma instância de uma classe? No momento que eu defino a classe com seus atributos, com seus métodos, interfaces, etc., o compilador ele já sabe quanto de memória ele vai precisar para poder alocar aqueles dados na memória no momento da execução do código. Ele já sabe quais são os métodos, funções, variáveis que eu tenho ali dentro.
Quais são os parâmetros para cada um desses métodos e funções? Então isso aí é a definição. No momento que eu instancio aquela classe, ele aloca espaço em memória, ele coloca essas estruturas de dados disponíveis em memória e retorna e aí para eles o que? Um ponteiro, tá? Que de fato é o que nós trabalhamos, tá? Então, qual que é a definição de objeto em relação a uma classe? Um objeto é uma instância de uma classe. E de uma mesma classe, eu posso ter N instâncias. Tá? E aí, mais uma vez, aquela associação do projeto de uma planta de uma casa. Né? Imagine que eu tenho várias casas baseadas no mesmo projeto, que é possível tá, isso acontecer. Né? Antigamente aí tinha muitos chamados condomínios residenciais aí, que todas as casas tinham a mesma estrutura. Mas aí, o que diferenciava uma casa da outra? As suas propriedades, tá? O valor das suas propriedades, o valor dos seus atributos. Então, o que diferenciava uma casa de uma outra? O número dela é um atributo. A cor da casa é um atributo. A posição dela em relação ao sol nascente ou sol poente é um outro atributo. Apesar de elas terem estruturas iguais, tá? Isso tem que ser interessante, vocês têm que entender muito bem. Apesar de eu ter N objetos que são instâncias de uma mesma classe, são objetos diferentes, porque eles vão conter propriedades, vão ter atributos diferentes um do outro, tá? E isso são objetos diferentes. Então, nesse exemplo aí do projeto aí da casa, do sistema habitacional aí, do condomínio, apesar de eu ter casas estruturalmente iguais, elas tinham atributos diferentes, como o número, a posição em relação à rua, a posição em relação ao sol poente, a cor poderia mudar também. Então, ou seja, quando eu defino atributos, eu estou definindo características do meu objeto. E os valores dos atributos me dão o estado do objeto, como a gente vai ver depois, tá? Seguindo. Então, de uma forma mais catedrática, uma classe é um agrupamento lógico de dados e funções dentro de um mesmo pacote. É uma outra definição de classe também. Então, dentro de uma classe, eu tenho duas características dentro de uma classe. Eu tenho as chamadas características estáticas, que são os dados que eu vou conter ali dentro, né? Que são as estruturas de dados, que são as informações, e eu tenho uma outra característica, que são as características dinâmicas de ação, que são os métodos, funções, que vão estar associadas. Então eu vou pegar dado e função e agrupar tudo num pacote. Então eu defino então uma classe. Porque um objeto, além de ter as características, que são os atributos, ele também pode realizar ações, que são as funções. Tá? Então se eu mapear um carro, por exemplo, para uma classe carro, meu carro ele tem um conjunto de características, ok? Como cor, modelo, motorização, ano, etc. Mas ele tem ações que ele pode realizar, como acelerar, virar à direita, virar à esquerda, parar, desligar, ligar. Então isso são ações associadas a esses objetos. E evidentemente essas funções podem e vão poder também utilizar esses dados internos da classe. Como ela é uma combinação de dados e funções, nós temos aqui uma estrutura que nós chamamos de uma estrutura heterogênea. Então não há algo homogêneo. É uma estrutura heterogênea. E aí, daí surge um outro conceito importante para a gente, que é o seguinte. Quando a gente define uma classe, nós estamos definindo um novo tipo de dado, que é o chamado tipo de dado heterogêneo. Então, ou seja, quando eu crio uma classe, estou criando um novo tipo. O que nós vimos até agora foram tipos primitivos, como inteiro, float, double, char, boolean, tá? São exemplos de tipos primitivos. A partir de agora, quando a gente cria uma classe, a gente começa a criar tipos mais complexos, são tipos heterogêneos. E como é que eu defino uma variável de um determinado tipo? Vocês vão utilizar o nome da classe, o nome da variável.
Tá? Até pouco tempo atrás, aonde tem essa classe aqui, a gente colocava o tipo, um inteiro, um float, tal. Agora não. Agora eu vou botar uma classe quando eu quiser criar um objeto que seja do tipo de uma determinada classe. Nós já estávamos fazendo isso em várias situações aí no decorrer do semestre, aí, desde o início do semestre, quando a gente criava um objeto do tipo scanner. Tá? O scanner é um objeto. Então, vamos lá. Vou puxar aqui um exemplo. Deixa eu criar aqui uma nova classe. Vamos fazer aqui o import, né, da definição do scanner. Olha aí, ó. Eu chamo o nome da classe, tá? E o nome da variável. Ou seja, essa variável sc é uma variável do tipo scanner. Tá bom? Então, nós já estávamos fazendo isso desde as nossas primeiras aulas, já trabalhando com objetos. Então, que tipo de variável é essa? Essa variável sc é uma variável do tipo scanner, só que scanner é uma classe que está definida dentro do pacote útil, que está dentro do pacote Java. Bom, eu instanciei essa classe em um objeto? Não. Para isso, nós vamos utilizar o operador new, que é o operador que o Java trabalha, que isso vem lá do C++, esse operador new, passando para ele o nome da classe que eu quero instanciar, tá? E no caso do scanner, para instanciar uma instância dessa classe, eu tenho que passar um parâmetro para esse cara aqui, tá? Isso aqui não é o nome da classe, tá, pessoal? Tá? O que nós estamos chamando aqui é uma função especial da classe, que nós vamos chamar essas funções a partir de agora de métodos, tá? Que é o chamado construtor da classe. Nós vamos ver um tópico só de construtores mais para frente. E o construtor ele tem um papel de construir a classe, tá? Pronto, a partir de agora eu consigo interagir com a estrutura desse objeto. Eu consigo ver aqui, ó, as funções ou métodos que estão implementados dentro do objeto, tá? Então, quando os caras construíram essa classe Scanner, eles definiram todo esse conceito aqui, todo esse conjunto. Ah, mas como é que o Nextline funciona? Eu não quero saber, eu quero utilizar. E aí eu já adianto para vocês que esse é um conceito muito importante que se chama abstração. Ele esconde de mim toda a complexidade que tem ali dentro daquele código. Nós vamos ver isso mais para frente, tá? E aí a gente consegue interagir, passa a conseguir interagir com esse objeto especificamente, ok? Bom, e aí adiantando para vocês, né, já adiantei inclusive, para que a gente possa instanciar uma classe, a gente vai usar o operador new para isso, tá? Isso aqui é específico do Java, do C++, do C Sharp. Outras linguagens de programação que trabalham com orientação a objeto pode utilizar outros comandos, né, sintaxe de outros comandos. Mas professor, eu estou indo para uma linguagem XPTO lá, ela é orientada a objeto. Então você já sabe que esses conceitos vão existir lá. Então, por exemplo, você vai procurar como instanciar um objeto nessa linguagem. E aí você vai ter lá a documentação da linguagem e os comandos específicos para isso, tá? Cada linguagem implementa aí a sintaxe ou os comandos da sua forma, tá? O Java, como ele vem do sistema do C++, ele acaba trazendo muita coisa do C++ também. Então, pessoal, e aí, ó, o que o operador new faz? Ele executa o chamado construtor da classe. E nós vamos ter um tópico específico só para conversar sobre construtores, tá? O construtor ele tem um papel muito importante aqui, que é exatamente permitir ou inicializar coisas que eu preciso. Por exemplo, eu preciso que algumas variáveis ou objetos internos da classe sejam instanciados, sejam criados e inicializados no momento que a classe é construída. Então, eu vou usar isso no construtor também, tá? Então, vamos lá. Como é que eu crio então uma classe no Java?
A gente vai usar a palavra-chave class, o nome da classe, tá? Abre chaves, fecha chaves. Delimita para mim um bloco. Se eu olhar esse exemplo que nós estamos fazendo desde a primeira aula aqui, olha aqui, isso aqui é uma classe. Class, nome da classe, abre chaves, fecha chaves. E aí dentro da classe eu desenvolvo todo o chamado corpo da classe. No entanto, tem esse modificador de acesso aqui, tá? Que é o public, que também faz parte da questão do encapsulamento, abstração, hide information, que a gente vai ver depois. A gente vai trabalhar com dois modificadores de acessos típicos, public e private, tá? Público e privado. O público diz o seguinte, que essa classe vai ser acessível a qualquer outra classe dentro do meu código. Basicamente isso. Se eu marcar qualquer membro de uma classe com modificador privado, vai indicar que o membro da classe só pode ser acessado dentro da própria classe, tá? Quando eu marco uma classe ou qualquer membro de uma classe como sendo público, eu vou indicar que a classe ou qualquer membro pertence à classe de acesso público. Qualquer parte do seu código pode interagir com esse membro ou com essa classe especificamente. Existem outros, tá? Como protect, etc., como a gente vai ver depois, tá? Mas basicamente nesse momento a gente vai trabalhar com público e privado. Quando eu crio estruturas dentro, declaro variáveis e funções dentro das minhas classes, eu vou usar o mesmo princípio. Modificador de acesso, private, public. O tipo e o nome do atributo ou o nome da variável que vai estar vinculado a um atributo da minha classe, tá? Existe diferença de atributo para propriedade? Existe. E a gente vai ver esse conceito mais à frente também, tá? No momento a gente vai trabalhar com atributos, depois a gente vai definir as properties ou propriedades de uma classe, tá? Então aqui, ó, vamos lá. Eu vou criar aqui uma classe que eu vou chamar de livro. Não vou marcar aqui o public static void main, tá? Reparem que o próprio Eclipse cria um arquivo extra. Isso aí é algo importante no Java, tá, pessoal? Recomenda-se também, de fato, até obriga-se que cada classe tenha o seu próprio arquivo. Então a gente vai começar a desenvolver aqui. Antes a gente tinha um arquivo só, digamos, para cada exercício, para cada solução. Então a tendência é que agora a gente começa a desenvolver cada vez mais arquivos, né? Eu vou começar a criar novos arquivos e às vezes num exercício a gente vai ter 2, 3, 4 arquivos aí sendo gerados como solução do mesmo, tá? Porque no caso do Java, se eu colocar duas classes aqui no mesmo arquivo, ele chia, tá? Diferente do C# que ele permite isso, aqui não. Então aqui eu já criei uma classe livre. Só a título de exemplo, pessoal. Eu vou criar um membro público aqui dentro, do tipo string, que eu vou chamar de título. E vou criar um membro privado, inteiro, que eu vou chamar de id. Só a título de exemplo. Salvei a classe, vou no método main aqui agora, e vou criar uma variável do tipo livro. E vou instanciar, inclusive, como ele não tem construtor definido, cria-se assim. Se eu vier aqui, reparem que o título aparece. Cadê o ID? O ID é privado. Por isso que ele não aparece aqui para mim. Então, a gente vai trabalhar como? Com privado e público. Se eu tenho estruturas e membros, etc., que são privados, são de uso interno da classe, tá? E a gente vai ver um conceito muito importante, que é a abstração, que envolve um encapsulamento, que é o seguinte: nunca permita que os dados de uma classe, de um objeto, sejam acessados através de variáveis diretamente, tá? Porque isso aqui define para mim atributos, título e o ID. Para que esses atributos sejam acessados, a gente tem que criar propriedades. O que são as propriedades? Conjunto de métodos que vão permitir que eu leia um atributo e que eu altere um atributo. Então daí surgem os famosos getSetters, tá? No caso do Java, a gente vai ter que colocar na mão mesmo. Então, por exemplo, set título, passando para ele
um valor para esse método e aqui dentro eu atualizo a variável título. E vou criar um outro método que retorna esse valor, que é o getTítulo, que não recebe parâmetro e que retorna para mim o título. Ok? Então reparem, eu defini aqui um atributo que é o título, uma característica do meu objeto. Para que eu possa acessar esse cara, aí eu passo a ter uma propriedade. E a propriedade, ela pode ser uma propriedade leitura e escrita, getSetter, somente leitura, só tem um get, ou somente escrita, set, como a gente vai ver depois. Tá? Então isso aí diferencia propriedades de atributos. E o que é uma... Tá, qual é a vantagem? Eu posso, por exemplo, ter uma propriedade que não está ligada apenas a um único atributo, mas que pode estar ligada a mais de um atributo, como por exemplo get id description, por exemplo. Hipoteticamente, tá? Return id espacinho mais título, sei lá, alguma coisa assim. Então, por exemplo, essa propriedade id description, ela não depende apenas de um atributo, mas de dois atributos. Então, isso, nesse exemplo que eu quero mostrar para vocês, o que eu quero mostrar isso para vocês? Eu quero mostrar que atributos são características e propriedades são as formas como eu vou interagir com esses atributos, tá? Mas vamos adiantar. Então, vocês criam aqui as suas classes, né, como eu falei para vocês, criando aqui. Inicialmente, vamos trabalhar infringindo um pouquinho esse conceito aí de abstração, tá? Criando variáveis públicas e acessadas pela classe, que daqui a pouco a gente vai ver o conceito de encapsulamento, a gente vai parar de fazer isso, tá, pessoal? Acessando aqui os nossos objetos, reparem que surge aqui uma lista de outras opções que eu não defini, tá? Isso aqui a gente vai entender depois quando a gente for conversar sobre herança, tá? Que no caso do Java, toda classe ela tem um ancestral comum que se chama object, tá? E esse ancestral comum ele já tem esse conjunto aí de métodos definidos dentro dele, tá? E toda classe herda esse conjunto de métodos. E a gente vai entender melhor essa questão de herança mais à frente, tá? Como é que um objeto herda de outros objetos e etc. Vamos trabalhar muito aqui com o operador ponto para acessar os membros de uma determinada classe. Isso aí a gente vai usar bastante. Né? No caso do C++, eu tenho um ponto e tenho a setinha também. Quando eu estiver trabalhando com ponteiro, aqui a gente vai trabalhar com ponto para isso. E aqui está um exemplo de como eu posso interagir com esses atributos. Como aqui nesse exemplo eu expus a variável direto, então eu posso simplesmente colocar objeto, ponto, membro, recebe ou ler o valor de um determinado membro. Nesse exemplo que eu fiz aqui agora, eu poderia fazer isso aqui, ó, set título, e aí eu passo um valor para esse cara. Se eu quisesse ler o conteúdo, get título, tá? Assim como se eu quisesse ler a propriedade, id description, que não existe, né? Quer dizer, existe, mas ela está vinculada a dois atributos diferentes, está ali, ó. Como é 0, tá, gente? Então, nesse exemplo que está aqui, eu estou quebrando esse conceito do encapsulamento, permitindo que acessar diretamente as variáveis. Inicialmente, pessoal, eu sei que vocês vão, caramba, cara, isso dá um trabalho para criar propriedades, etc. Mas isso é um conceito, um paradigma importantíssimo, pessoal. Principalmente depois, quando vocês forem dar manutenção, quando vocês forem trabalhar com evolutivas no seu código, esse conceito do hide information, encapsulamento, abstração é muito importante dentro da orientação a objeto, como a gente vai discutir depois. Bom, o que define então para a gente um estado de um objeto? Vai ser o conjunto de seus atributos, tá?
Então, o conjunto desses seus atributos, ele define para mim esse estado do objeto, tá? Então, ou seja, cada valor desses atributos, num determinado instante temporal, define o estado. Então, quando eu falo assim, ó, leia o estado do objeto, é ler os valores dos seus atributos, tá? Bom, a parte dinâmica dos objetos, como eu falei para vocês, é definida através de métodos e funções que a gente vai criar dentro dos objetos. Então, vamos lá. Eu vou criar uma classe aqui, uma outra classe de exemplo, e aí eu vou trabalhar um pouquinho disso. Chamar de círculo. E aí eu vou criar uma variável pública aqui, do tipo double, que eu vou chamar de raio. E vou criar um método público que retorna aqui um double, que é área. Olha a diferença. Eu tenho um raio e aqui é uma área. Que vai retornar para mim então, olha só, nessa classe aqui eu tenho a parte de dados, parte estática, que é onde eu tenho a variável raio, e tem a parte dinâmica, que é a parte que vai realizar a ação, que é o método área. Normalmente, pessoal, no caso do Java, a gente tem um padrão, tá? Que é usar os get setters para propriedades. Então, get área, porque a área é uma propriedade do círculo, tá? Então, se eu vier aqui agora, tá ali, ó. Ok? Então, quando a gente estiver trabalhando com métodos, eu vou estar trabalhando justamente com a parte dinâmica dos objetos, tá? E é isso que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora nos exercícios, ok? Vamos dar uma pausa aí de 20 minutinhos, 10 horas a gente retorna e 20 minutinhos não, 10 minutinhos. 9h50 a gente retorna, toma água, a gente retorna, que a gente vai começar a resolver exercícios aí para fechar a aula de hoje, tá ok, pessoal? Então, vou tomar uma pausinha de 15 minutinhos, vamos lá. Tomar água, beber um café e a gente já retorna. Retomando aí, pessoal, vamos começar a resolver os exercícios e aí vai ser dentro daquela pegada já que vocês já estão acostumados, né? Eu vou resolver o primeiro, proponho o próximo exercício e aí vocês dão um tempo aí, nesse caso vai ser um tempo um pouquinho maior para vocês poderem tentar resolver, tirar dúvidas, tá? E é para a gente poder fechar aí o conteúdo da aula de hoje. Então hoje a gente vai focar só para vocês se situarem aqui também no tempo e no espaço, pessoal. Vamos lá. Orientação objeto. Tá. Hoje a gente vai focar nessa parte, que é justamente a introdução à orientação objeto. Tá? Semana que vem nós vamos trabalhar com construtores e array lists, e aí vamos trabalhar também com exercícios. Depois, vamos no outro sábado, encapsulamento, herança e polimorfismo, tá? E aí trabalhar também com os exercícios específicos desse conteúdo, tá? E aí, no último sábado, a gente vai ver um pouquinho de interfaces e acesso a arquivos e aí a gente fecha o conteúdo da aula, tá? Então vamos lá. Desenvolva uma classe que represente uma conta bancária, tá? E essa classe deverá ter uma variável privada que deverá conter o saldo da conta, um método que vou chamar de depositar, que receba um valor double e esse valor deverá ser acrescido ao saldo da conta, um método sacar que recebe um valor double e este valor deverá ser retirado do saldo da conta, e um método verificar saldo que retorne o valor do saldo da conta. Então vamos lá, vou resolver esse até para vocês verem como vocês vão poder também estruturar aí
os seus próximos exercícios também. Então vamos criar aqui um projeto. Mas por que double? Oi? Por que double e não int? Porque é dinheiro, né? Mas dinheiro não sai fracionado da máquina. Isso aí é conta bancária. Não é, você não está fazendo é um sistema de conta bancária, entendeu? Entendi. Vamos lá, lista de exercícios 7. Não precisa criar o módulo. Ai, por que não fica, nunca fica bonitinho? Porque eu esqueço de colocar o S aqui. Pá. Ok. E aí, pessoal, como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu sugiro que vocês trabalhem para esse exercício? Crie um pacote para cada exercício. Então, por exemplo, exercício 1, vou criar um package chamado exercício 1, tá? E aí, dentro desse package aqui, a gente vai criar a classe ou as classes que vão responder ao exercício, tá? Vou mostrar para vocês. New class, daí eu vou chamar de conta bancária. Repare que quando você cria uma classe dentro de um pacote, automaticamente você tem que ter a diretiva package aqui em cima, tá? Isso aí faz parte quando você está trabalhando com pacotes, tá, pessoal? E aí eu vou mostrar para vocês como utilizar essa classe aí lá no main, no nível superior. Mas vamos focar aqui. Primeiro eu vou criar aqui então a variável do tipo double, que vai ser saldo. Variável esta privada, tá? Que eu não vou permitir o acesso direto a ela. Vou criar um método que aí tem que ser público, que é um método onde eu vou depositar valores, né? Que vai receber um parâmetro chamado valor. E Ô, Daniel, oi, eu cheguei meio atrasado aí. Qual a diferença da classe pública e privada? membros privados, eles só são acessados dentro da própria classe, tá? Públicos, outras classes podem acessar esses membros, entendeu? Tá? Quando você cria um membro que é privado, esse membro ele só é acessível dentro da própria classe. De fato, quando eu marco um membro como público, ele só aí passa a ser acessível para qualquer outra classe, qualquer outra posição do seu código, entendeu? Isso faz No parte do caso, eu posso criar aí dentro da lista de exercício 7, eu posso criar um outro código e usar uma função que está dentro desse daí. que eu vou fazer agora, hein, daqui a pouco. Captei. Então, olha só, pessoal, o método sacar, que eu vou debitar do meu saldo, e um método que vai retornar para mim o valor do saldo que eu chamei de verificar saldo. Reparem que a variável saldo, por ser privada, ela nunca é acessada diretamente por classes e códigos externos da classe. Tá? Isso é um conceito importante que a gente vai ver semana que vem, que é o encapsulamento. Tá? E quais são os desdobramentos, se eu quebro esse conceito ou se em algum momento eu permito que esse acesso seja feito direto. A gente vai discutir isso semana que vem. Agora, como é que eu vou utilizar então essa classe? Está aqui em cima, ó. Eu vou criar uma outra classe, e essa sim vai conter para mim o método main, para a gente poder trabalhar. Tá? Arrancar esse cara daqui. Não preciso dele aqui, quero ele aqui dentro. No default package. Como é que eu acesso um pacote, gente? Import. Olha lá. Estão vendo ali, ó? Então, se eu eu quero acessar uma classe que está num pacote específico, import pacote.a classe. E aqui dentro eu posso agora referenciar essa classe, ó. Conta bancária, vou chamar aqui de CC, crio a conta bancária. Vou imprimir o saldo inicial da conta bancária. Reparem aqui, ó, você está vendo aqui, ó, cadê a variável saldo?
ela nem aparece aqui para mim. O sacar aparece, o depositar aparece, o verificar saldo aparece. Cadê a variável saldo? Porque ela está privada. Tá? Então, ou seja, o código que está fora da classe não consegue acessar esses membros que são privados. Tá? Mas esse verificar saldo, esse sacar aí são funções, né? São métodos dentro da classe. Tá? Vou depositar R$ 100, que vai alterar o saldo. Vou mandar exibir novamente o saldo e vou sacar R$ 50, 50,50 centavos, e vou pedir para exibir o saldo. Tá? Então, ou seja, quando eu crio funções dentro de uma classe, eu defino o que nós chamamos de métodos. Tá? E a gente vai trabalhar muito com os métodos, porque os métodos eles são a forma como os objetos vão se comunicar entre si. A forma como os objetos vão trocar informação entre si. É através dos métodos. Então, Então, eu entendi, Daniel, qual a diferença do método para a função aí? métodos são funções de uma classe. Quando você cria uma função dentro de uma classe, nós chamamos isso de métodos. Tá? Entendi. Tá? É a definição do termo. Então, por isso que hoje em dia praticamente não se fala mais de procedimentos e funções, se fala de métodos, porque quando você cria uma função dentro de uma classe, você tem o que nós chamamos de método, entendeu? Que é o que está aqui, ó. Captei. Métodos nada mais são do que funções, ok? Então, quando você cria uma função dentro de uma classe, nós usamos o termo método para isso. E a gente vai usar muitos métodos, por quê? Porque os métodos eles vão dar para nós o que nós chamamos de a interface, ou seja, como um objeto se comunica, troca informação com o outro, como um objeto passa parâmetros para que o outro possa executar, qual o nível de acoplamento entre esses objetos. A gente vai discutir isso tudo mais para frente, tá, pessoal? Nesse momento a gente tem que focar aqui nessa coisa mais básica da orientação objeto. Pessoal, dúvidas? Então vamos para o próximo aí, porque aí eu quero ver vocês quebrando um pouquinho a cabeça. Desenvolva uma classe que represente um ponto. Então a classe ponto, tá? Essa classe deverá ter duas variáveis privadas, as coordenadas x e y do ponto, double, tá? Vocês vão criar um método chamado atualizar coordenadas, que vai receber dois valores do tipo double, uma para a coordenada x e outro para a coordenada y. Um método que retorne a coordenada x, um método que retorne a coordenada y, e aí que vem um detalhe interessante. Vocês vão criar um método, que é a letra E, que receba como parâmetro uma variável também do tipo ponto e retorne a distância entre essa instância que está recebendo esse ponto até o ponto passado como parâmetro. Acho que o mais complicado para vocês vai ser esse aqui, mas eu vou corrigir daqui a pouco, tá, galera? Vamos tentar montar a classe, montar aí a letra de A a D, depois a letra E, a gente discute mais detalhadamente daqui a pouco. Vamos lá. Vou dar aí uns 15 minutinhos para vocês tentarem pensar aí e tentar rabiscar alguma coisa.
Bom, pessoal, vamos retomar então. Vamos lá, fazer mais fazer esse exercício aí. Bora, pá, aqui. Vamos criar um package específico para o exercício, tá, gente? Exercício 2. Vamos acompanhando. Ah, pessoal, não estou bem com nada de package, não se preocupe. Na prova vocês podem criar quantas classes quiserem, misturar tudo. Eu criei assim para ficar mais organizado, tá, pessoal? Para subir depois lá para vocês. Vou criar aqui uma classe ponto, seguindo aí as orientações do exercício. Tá? Essa classe ponto, ela vai ter duas variáveis privadas, x e y, que são as coordenadas no plano cartesiano. Tá? Vou ter um método. Aí já vou usar o prefixo set, tá, galera? Para vocês, apesar de estar lá atualizar, tal, vou usar o set que já estou preparando para o próximo conteúdo. Setx, tá? Isso não é lei, tá? Isso é padrão. Utilizar o set toda vez que eu vou usar um método que vai atualizar um atributo e get toda vez que eu vou ler um atributo, tá? Recebendo lá o valor para ser armazenado na variável x. Vou criar um outro método que vai retornar o valor dessa variável x, que eu vou chamar de setGetX, que não recebe parâmetro nenhum e retorna. Como a gente vai ver na próxima aula, retorna o x. Como a gente vai ver na próxima aula, pessoal, está gravado também, isso define para mim uma propriedade. Tá? Que propriedade é essa? Propriedade x do ponto. E vou fazer a mesma coisa agora com y, só que eu vou fazer uma pequena variação aqui para vocês poderem ver uma outra coisa interessante que a gente vai discutir mais à frente. Double, valor. Bom, no Java, pessoal, o que acontece? Existe uma diretiva que eu posso referenciar a instância atual. O que é instância atual? Uma classe ela pode ter várias instâncias. Quando eu quero pegar e referenciar a instância atual, a gente usa uma palavra-chave chamada self, tá? Uma diretiva self. Ponto, tá? Oh, meu Deus, desculpa, gente, é disso, eu já estou em outra linguagem. This, ponto, e aí eu referencio os membros daquela instância atual. Faz alguma diferença, professor, nesse caso, você usar o y igual a valor, igual você fez x igual a valor em cima? Nesse caso, faz diferença nenhuma. É só uma questão também de padrão, porque vai fazer diferença no próximo método, tá, pessoal? Que a gente vai implementar. Public, retornando double. Eu, particularmente, sempre uso disso, tá? Por uma questão mesmo de organização do meu código. Até facilidade, porque você põe diz ponto, já traz tudo que você tem na classe ali disponível. Tá? O autocomplete já funciona perfeitamente. Bom, aí então eu defini esses atributos do ponto, x e y. Agora eu vou definir esse método de distância, que vai calcular a distância entre dois pontos. Quais pontos? O ponto da instância atual mais o ponto passado como parâmetro para o próprio método. Professor, mas eu posso passar uma classe como parâmetro? Pode, nós já discutimos isso lá no início da aula de hoje, que quando a gente define uma classe, eu estou definindo um novo tipo de dado. Sendo um novo tipo de dado, eu posso ter parâmetros, vetores, estruturas de dados desse tipo, sem nenhum problema para isso. Então vamos lá. Diferença em x, que vai ser quem? A posição x da classe atual, da instância atual, menos a posição x de quem? Da variável do tipo ponto passado como parâmetro. Por isso que agora o diz aqui é interessante que ele começa a diferenciar de quem é quem, tá, gente? Aqui eu quero o y da instância atual menos o y da variável passada como parâmetro. E aí agora eu retorno a diferença, a distância entre os dois pontos. Math.sqrt x ao quadrado, diferença em y ao quadrado, diferença de x ao quadrado vezes a diferença em y ao quadrado. E aí eu calculo a distância entre os dois pontos. Salva, gente. Ctrl S, tá aí. A classe ponto feita, pessoal. Alguma dúvida até aqui, galera?
Camisa furada. Não? Então vamos botar na prática esses caras aqui. Vamos lá no main lá. Comentar esse código aqui, que é do primeiro exercício. Vamos fazer o import, né? Porque senão eu não consigo acessar a definição da classe aqui. Eita! Ponto 1. Ponto 2. Vou precisar de dois objetos tipo ponto, tá? No ponto 1, eu vou setar o x dele no 0. E vou setar o y dele no 0 também. O ponto 2. Opa, pontou. O ponto 2, eu vou setar o x dele no 10. E o y dele no 10. E aí, pessoal, vamos exibir a diferença, a distância entre esses dois pontos. P1 ponto calcular distância, passando P2 como parâmetro. Vou colocar um breakpoint aqui só para vocês verem o que vai acontecer aqui. Ó. Executando. Paramos ali a execução, né, no ponto que eu queria. Vamos olhar as variáveis. Olha aqui o diz. O diz é a instância atual, tá? A instância do ponto atual, 0, 0. O P é o parâmetro passado, que é um outro objeto também. Reparem que cada um tem o seu próprio ID, ó, ID21 e ID22, tá? Por isso que a gente trabalha tanto com diz, nesse caso, para diferenciar mesmo. Então, quando eu falo do diz, eu estou falando da instância atual. Eu estou dentro de qual instância nesse momento? Do ponto 1, do ID21. Só que ele tem um método que recebeu como parâmetro um outro objeto também, do mesma classe, mas outra instância. E aí eu consigo diferenciar um do outro. Internamente, o compilador ele cria esses IDs aqui, para dizer que são dois objetos distintos. Tá? Se a gente for olhar a nível, como vocês viram lá no C++, no C, seriam ponteiros diferentes. Reparem que são pontos, ponteiramento diferente. Olha. Tá? Porque eles apontam em posições distintas da memória. Tá? Então, executando o main aqui, só para a gente poder ver o resultado, tá ali, a distância entre os dois pontos. Ok, pessoal? Dúvidas? Elânio, tranquilo? Tô acompanhando, tá indo. Meu Deus do céu. Sinal de estar acompanhando, complicado, hein? Então, vamos lá. Vou tentar fazer o 3 então, galera. Escreva em Java uma classe que represente um círculo. Eu fiz já isso no exemplo, tá? Forneça os seguintes membros dessa classe. Uma variável privada para conter o raio. E aí um método get e um método set para receber o raio. Você pode passar o valor do raio. Um método que retorne a área do círculo e um método que retorne o seu comprimento. Tá? Vamos lá. Dar um break aqui para vocês pensarem em resolver isso aí. Vamos lá, galera. Vou retomar aí. Vou criar aqui o exercício 3. Bom, então nesse exercício 3 a gente vai criar... Oh, meu Deus do céu, vai criar um pacote, não uma classe, né? Manter a coerência, né? Pacote para o exercício 3. Dentro desse pacote vamos criar uma classe círculo. Vamos lá. Criar aqui uma variável privada que vai ser o raio do círculo. Criar um método público onde eu passo a informação do valor do raio.
Vamos criar um método público que eu leio o valor do raio. E aí vamos lá. Vamos criar um método que vai obter a área do ciclo, né? Nós já sabemos, π vezes raio ao quadrado. Até manter o uso do dígito, tá, gente? Só para poder reforçar isso. Seria desnecessário, mas vamos manter. E vamos um método que retorna o comprimento, que é 2 vezes π raio. Tá aí, tá? Vou brincar um pouquinho com o ciclo daqui a pouco. Vou criar aqui então. Vamos fazer o import, né? Que está no pacote 3. Criar aqui o objeto, set raio. Vamos imprimir então a área e vamos imprimir o comprimento desse ciclo de raio 10. Tá ali, ó. Tá? A gente pode brincar um pouquinho mais com esse objeto círculo? Podemos, tá? Eu vou criar aqui, ó, pensando aqui se eu vou fazer isso ou não. Ó, eu vou criar aqui, se vai dar certo, um ponto, que vai ser o centro do meu ciclo, tá? Essa coordenada aqui vai marcar para mim o centro do meu ciclo. Então vamos dizer que eu vou criar aqui então, além disso tudo aqui, vou criar um objeto ponto, que vai ser o centro desse círculo. Só para vocês verem que à medida que a gente vai construindo as soluções, a gente vai gerando essas interações entre diferentes objetos. Então repare que agora eu passo a ter um ponto, eu tenho o meu ciclo que tem um raio, que tem o centro do ponto dele localizado no plano cartesiano. Ok? Isso é interessante. Por quê? Porque eu posso criar um outro círculo depois e ver se esses círculos estão um sobre o outro. Como é que eu sei que estão um sobre o outro? Eu pego a distância dos dois pontos, dos dois centros, calculo essa distância entre os dois centros e vejo se essa distância é maior ou menor em relação à soma dos raios dos dois círculos. Aí eu vou saber se esses círculos estão afastados ou se estão um sobre o outro, por exemplo, dentro do plano. Tá? Isso é uma forma que a gente tem. Porque eu já criei aqui, ó, a classe ponto já me dá essa informação. Né? Ela já tem o cálculo para isso também. Tá? Que é a distância. Então eu poderia evoluir aqui o meu objeto, colocando para ele mais funcionalidades. Isso faz parte aí, que é um dos ganhos que existe dentro da orientação a objeto. Tá, gente? Vamos deixar isso para um outro momento. Vamos lá, mais um exercício aqui. Escreva uma classe contador. Essa classe vai encapsular um valor, que nesse caso é um valor que vai ser para contar alguma coisa. Um número inteiro, tá? Então um valor inteiro. Então essa classe deve oferecer os métodos que vai zerar esse valor, esse contador, incrementar esse contador e retornar o valor do contador. Vamos pensar aí.
Então vamos retomar aqui para a gente poder fechar, fazer o exercício 4, aí eu vou disponibilizar para vocês lá, né? O vídeo hoje vai demorar um pouquinho porque eu acabei comendo mosca aqui, deixando sair áudio de música no vídeo, aí o YouTube barreira, tem que extrair o som, é uma meleca, mas eu vou colocar lá para vocês. Vamos lá, exercício 4, vou criar aqui o nosso package, exercício 4. Dentro desse pacote, vamos criar aqui uma classe, que eu vou chamar de classe, sei lá, contador, coisa simples. Dentro dessa classe contador, vou criar um membro privado inteiro, valor, um método público, né, que eu vou chamar de zerar, que vai zerar esse valor, um método público também, que vai fazer com que esse valor seja incrementado de uma unidade. E aí um método público que retorna para mim o valor do contador. Bem simples, tá? Esse exercício. Depois a gente vai melhorar, evoluir um pouquinho mais esse exercício aí, tá? Nas próximas listas. A gente vai retomar, acabar retomando muitos exercícios aí nas próximas listas, tá, pessoal? Utilizando classes já feitas anteriormente. Então vamos lá. Vamos criar aqui então, mais uma vez, fazer o import aqui da classe no seu devido package. Vamos criar vamos imprimir o valor do contador. Vou incrementar novamente, imprimir o valor do contador, vou pedir para zerar o contador e vou imprimir novamente o valor. Então, teoricamente a gente tem que ver 0, 2 e 0 como saída aí. 0 e 2 e 0. Show de bola. E é isso aí, galera. Vamos fechar aí por hoje, tá? Semana que vem eu vou retomar aqueles dois últimos exercícios que são longos e depois começar a conversar com vocês sobre array lists e